Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 do Aeris Energy. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.aerisenergy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Aeres constituem-se em crenças e premissas da administração, da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Aeres e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Sr. Alexandre Negrão, CEO, e o Sr. José Azevedo, CFO. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de convidar vocês a acompanharem a agenda do dia, que está no slide 3 da apresentação. Começaremos com o Sr. Alexandre, que irá abordar os tópicos 1 e 2, trazendo os destaques do período, e, em seguida, comentando sobre o desempenho operacional. Na sequência, passaremos a palavra ao Sr. Azevedo, que tratará do tópico 3, apresentando os resultados da companhia. Finalizada essa parte, entraremos na sessão de perguntas e respostas, o Q&A e, por fim, o Sr. Alexandre retornará para fazer as considerações futuras. Pode prosseguir, Sr. Alexandre. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela presença em mais um fechamento de trimestre. Então, acompanhando a apresentação na página 4, falando um pouco dos destaques do segundo TRI, e aqui a gente ressalta a finalização da conclusão das renegociações das dívidas, né, o aumento na receita de exportação. E aqui nós estamos tratando o tema de um pouco de estabilidade global, que foi um tema muito falado aí, as tarifas ao longo do segundo trimestre. Então, falando um pouco das negociações, a conclusão das negociações, lembrando que a gente renegociou 90% da dívida da companhia, e isso está dando, né, nos deu e vai dar um fôlego necessário para passar esse momento de pouca demanda que nós estamos tendo. Sobre exportação, como esperado, nós aumentamos nossas exportações em linha com o que imaginávamos e continuamos com a tendência de alta, né, no segundo semestre e também em 2026, que mesmo com a demanda no overall baixa, ela está sendo puxada muito pela exportação.
E o terceiro tópico sobre estabilidade global. É, é, eu acho que esse segundo TRI, como eu falei, foi marcado, está sendo marcado aí com notícias de guerra tarifária. E eu acho que o pior em relação a esse tema é a incerteza do que vai acontecer no futuro, né? Quando a gente sabe o que vai acontecer, é mais fácil, né? Seja para o bom ou para o mal, pelo menos você sabe qual caminho tem que trilhar. Então, quando a gente não sabe o que vai acontecer, gera muita incerteza e muita insegurança, né? Mas o que a gente pode alegar até o momento é que a companhia não foi afetada e, sobre a nossa ótica, nós também não devemos ser afetados. Pulando para o slide seguinte, no slide 5, falando um pouco do desempenho operacional da companhia, a gente ajustou um pouco o formato desse slide. Antes a gente mostrava ali o LTM em relação ao megawatt e também aos sets do ano, mas o que a gente pode ver que até então nós entregamos aí cerca de 300 mega contra 1,6 entregue ao longo de 24 e sets entregamos 71 sets nesse primeiro semestre versus 343 ao longo de 24. De novo, é uma queda brusca, mas, conforme eu falei, também esperada. Pulando para a página 6, nas nossas linhas de produção, eu acho que o destaque aqui principal é que a gente já estabilizou as duas linhas que estavam no ramp-up no primeiro trimestre, a gente estabilizou ela ao longo do segundo trimestre e agora elas se tornam linhas maduras. Acho que esse é o principal destaque. Novamente, tivemos uma, uma linha de aprendizado, uma curva de aprendizado muito eficiente nessas duas novas linhas, o que destaca aí a nossa eficiência operacional, mesmo com uma demanda baixa, né? Pulando para o slide 7, falando dos resultados, eu passo a palavra para o nosso CFO, José Azevedo. Obrigado. Obrigado, Alexandre, e bom dia a todos. Dando início no slide 7, a receita foi de 242 milhões no segundo trimestre de 25 e 452 milhões no primeiro semestre de 25. O EBITDA foi negativo em 18 milhões no trimestre e 6 milhões no primeiro semestre de 25. Fechamos o TRI com 6 milhões de investimentos e 15 milhões no primeiro semestre de 25. Para finalizar, tivemos um prejuízo de 174 milhões no segundo trimestre e 268 milhões no acumulado de 25. Indo para o slide 8, a receita da companhia cresceu 15%. Parte desse crescimento foi impulsionado pelas exportações de paz, que representou 39% da receita total. Esse resultado está alinhado à estratégia da companhia de ampliar a diversificação de suas fontes de receita. Aproveito o momento para reforçar que a exportação de paz para os Estados Unidos, com a taxação extra do Trump, não foi afetada, o que nos traz boas perspectivas para o futuro. Tá? Falando da receita de serviços, esta correspondeu por 18% da receita total, com um crescimento de 16% em relação ao primeiro trimestre de 25 e 29% contra o mesmo período do ano passado, reforçando assim a nossa aposta no segmento. A comercializadora de energia representou 8% da receita. Indo para o slide 9, temos o EBITDA do segundo trimestre de 25 e o acumulado dos últimos 12 meses. Neste trimestre enfrentamos alguns desafios operacionais pontuais que impactaram diretamente o nosso desempenho. Um dos fatores e um dos principais foi o aumento no custo unitário por pá, num determinado modelo, que se encontrava em WIP. Tá? Ao faturarmos esse WIP, o que foi bom
e é importante mencionar, é que reduzimos o estoque do WIP em 31 milhões, quando comparado ao primeiro trimestre de 25, melhorando assim a nossa necessidade de capital de giro. No slide 10 mostramos os investimentos, que representam 6,6 no trimestre. Esses recursos foram destinados para a manutenção dos projetos existentes e está em linha com o orçamento da companhia. Indo para o slide 11, demonstramos o fluxo de caixa indireto, onde o caixa operacional foi negativo em 766 mil. Como destaque no impacto negativo do fluxo de caixa, tivemos pagamentos operacionais, não extra-operacionais, perdão, que se refere a consultorias para a renegociação das nossas dívidas. Adicionalmente, neste trimestre, contabilizamos no fluxo de caixa de investimentos o valor de 41,4 milhões referente ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDIC. Tá? Além deste ajuste, tivemos um outro ajuste contábil no primeiro semestre, que se refere aos juros retroativos desde a fundação do FIDIC, no valor de 5,7 milhões, aumentando assim as despesas financeiras no período, mas sem impacto no caixa. Além dessa contabilização, consideramos também na célula de ajustes o valor de 27,9 milhões referente à receita do fundo desde a sua fundação para reconhecimento contábil no terceiro trimestre. Informamos que daqui para a frente passaremos a reconhecer a receita mensalmente, ajustando a mesma através do MTM, Market to Market, assim como os juros efetivos mensais. Reforço que a companhia constitui o FIDIC proprietário com o objetivo de antecipar recebíveis e aumentar a liquidez da companhia no curto prazo. Para finalizar, no slide 12, é importante salientar que em maio de 25 a companhia firmou novos contratos com o Banco do Brasil, Banco Votorantim e Banco Santander para refinanciar suas dívidas, somando à repactuação das debêntures concluída em março de 25. Finalizamos, assim, o reperfilamento de 90% da dívida total, assegurando a liquidez necessária para a operação da companhia nos próximos anos. Informo também que todos os juros apropriados até 7 de janeiro de 26 serão incorporados no principal da dívida na referida data, cujo primeiro pagamento dos juros será a partir de 31 de março de 27. Neste slide, no gráfico inferior, fluxo de amortização de dívida, verificamos que temos vencimentos de 115,6 milhões no terceiro trimestre, dos quais 93 milhões se referem a uma dívida com o BNDES, que tinha como vencimento agosto de 2026. Devido à quebra dos covenants que tínhamos, não é? Que é a dívida líquida EBITDA maior que 3,5 vezes, tá? A dívida foi reclassificada contabilmente para o curto prazo, mas quero reforçar aqui que estamos em renegociação avançada com o BNDES e aguardamos a conclusão nos próximos meses. Com isto, chegamos ao fim da apresentação e iniciaremos o Q&A. Obrigado. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer as perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Agora pedimos alguns minutos para verificar as questões recebidas e ficaremos no mudo por alguns segundos e logo a gente volta.
A nossa primeira pergunta vem do Ramon, da Axial Capital. Bom dia, Aeres. Parabéns pelos resultados e resiliência. Como está a expectativa de vocês para que os novos PPAs de longo prazo que viabilizem novos projetos eólicos para o segundo semestre? Bom dia, Ramon. Obrigado pela pergunta. Eu acho que ainda, como eu falei, eu acho, e venho falando, né? A gente sabe que o 25 e 26 vão ser anos complexos, mas com esboços de retomada ali em 26 para 27. A gente tem visto que existem muito mais conversas acontecendo, cotações acontecendo, o mercado está trabalhando muito mais de uma forma curto-prazista, né? A gente antes falava de contratos de longo prazo, etc. Tal. Então, existe uma nova dinâmica no formato de negociação que não existia antes, mas que a gente acredita que talvez seja essa nova realidade do setor. Então, a gente tem visto que existem mais conversas, existem mais cotações, mas até agora nada de concreto. Então, eu acredito que a gente segue acreditando que em 26 nós vamos iniciar uma retomada, porém, bem provável essa retomada será lenta. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever as suas perguntas para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra e as considerações finais da companhia para o Alexandre. Alexandre, pode prosseguir. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de todos. Eu queria ressaltar aqui que, apesar do resultado fraco, nós estamos em linha com o orçamento. A companhia continua se ajustando, né, cada dia mais para essa fase de demanda fraca. E que, apesar dos números baixos, a gente pode ver um pequeno crescimento quando comparado desde o último TRI de 24 até o segundo TRI, ou seja, nos últimos 3 trimestres, a gente pode ver já um crescimento na receita TRI a TRI, ou seja, isso mostra que atingimos ali a parte mais baixa, né, na demanda esperada. A gente, novamente, continua esperando um 2025 baixo, mas com uma sinalização de uma retomada ao longo de 26 e 27, uma lenta retomada ao longo de 26 e 27. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e desejo aqui um bom final de semana. Obrigada, Alexandre. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025 da companhia está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.